semana nós fizemos 2 anos aqui em Portugal. A gente vai falar para vocês sobre os prós e sobre os contras. Vamos falar então se valeu a pena essa aventura. E aí galera, Fish, segue aí. O primeiro ponto positivo que todo mundo fala, todos os influenciadores, todo mundo que grava vídeo fala sobre Portugal. E a gente já falou várias vezes. E a gente também já falou várias vezes, é a segurança. Não tem como comparar a segurança, e a gente não vai fazer um vídeo de comparação. A gente só vai dizer que a segurança daqui é muito boa, com certeza vale muito a pena, foi um ponto muito positivo. É uma coisa que dá pra ver nitidamente aqui, quando você chega, só morando aqui, só convivendo aqui, passeando por aqui, que você consegue fazer um comparativo e visualizar como isso é diferente e como isso é muito bom. Então a segurança de você andar na rua sem preocupação, sem saber se tem alguém te seguindo ou não, se alguma coisa ruim pode te acontecer ou não, enfim. A segurança é um ponto muito positivo e que nos surpreendeu bastante. Verdade. A gente não precisa ficar se preocupando com o horário, aqui é o horário que eu tenho que voltar para casa, porque senão vai ficar tarde, aí vai ser perigoso. Então, a gente não tem mais essa nem se preocupação. A gente mais não pensa mais nisso. Então, é muito bom. É claro que o crime acontece em toda parte do mundo. Esse é um tema que é muito polêmico. Existe crime aqui também. E, inclusive, algumas regiões são um bocado mais perigosas. Claro que tem que ter um pouco mais de atenção em algumas regiões. Mas não tem uma comparação gigantesca para fazer. Realmente é muito diferente, vale muito a pena. É um ponto super positivo. Tem perigo aqui? Tem. Tem falta de segurança em alguns lugares? Tem. Mas não é nada assim muito gigantesco, alguma coisa grandiosa que faça uma grande diferença. Não é. No geral, é um país muito seguro e isso é muito bom. Primeiro ponto negativo é a questão do arrendamento, ou seja, o aluguel. Assim que você chegar aqui, você vai saber o quanto que isso é um pesar no seu salário, porque a metade, imagina, a metade do seu salário que está indo embora sem você ver. Então, além de ser alto, é um pouco dificultoso. Você não encontra um aluguel que seja associável ao seu orçamento. E muitas vezes também tem aquela dificuldade para alugar para estrangeiros. Então, tem muitos proprietários que não acabam alugando para estrangeiro por N motivos. Alguns são pessoais e não vale a pena a gente falar sobre isso. E isso acaba diminuindo a oferta de arrendamento e só encontra aqueles mais caros, que você acaba, além de pagar o aluguel, a questão do calção também, o famoso calção. Então acaba sendo pesado aí no seu bolso. Um outro ponto bastante positivo é o poder de compra. Tem uma grande diferença mesmo quando a gente recebe o dinheiro e o dinheiro que a gente paga para adquirir coisas simples, alguns produtos, alguns serviços. A gente nota no geral que o poder de compra ele é realmente muito bom, ele é muito vantajoso. Com certeza muitos produtos, muitos itens que a gente sempre costumou comprar, onde a gente morava antes de vir para cá, eles têm uma diferença muito grande de preço aqui. É claro que a gente não tem que entrar em méritos aqui de fazer conversão, de fazer proporção e tal, e tal, e tal. Basta a gente dizer, numa comparação entre aquilo que a gente ganha e aquilo que a gente gasta com produtos ou serviços aqui, que o poder de compra sim ele é bem maior. Um outro ponto negativo é a questão de informações aqui de serviço público. Quanto que é dificultoso também, porque um fala uma coisa, outro fala outra e acaba aí virando uma bagunça. Exatamente, isso é um ponto bastante negativo e talvez para as pessoas que morem aqui não sinta tanto isso, porque já está acostumado, tipo as documentações que os estrangeiros precisam ter para ter o mesmo acesso aos serviços públicos que um nacional tem. Eles não vão passar por essa dificuldade, porque quando eles nascem, eles já nascem com um número na testa, com os documentos lá e tudo mais. E para um estrangeiro conseguir esses mesmos documentos é um pouco mais dificultoso. E o problema não é só a burocracia de conseguir os documentos, a questão não é nem essa. A questão é a divergência entre o que uma pessoa fala e o que outra pessoa fala. Você vai no mesmo órgão, você é atendido na mesma secção, e uma pessoa que te atende de bom humor é outra pessoa que te atende de mau humor. Beleza, nós vamos entrar no mérito aí de quem é feliz no atendimento e de quem é infeliz no atendimento.
A questão é que uma pessoa fala, ó, você precisa do documento 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, e a outra pessoa fala, não, você tem que trazer o documento 7, 8, 1000 e o 4000. E essa dificuldade, essa confusão, por que uma pessoa pede uma coisa, por que outra pessoa pede outra, a gente não sabe. Aí vira esse ponto de interrogação enorme. Exatamente. E até quando a gente leva a legislação, mas aqui na legislação diz que a gente precisa disso, disso e disso. Aí a pessoa vai bater o pé e falar, não, precisa disso, disso e disso. Mas muitas pessoas também a gente percebe que estão desatualizados, né? Que não... Às vezes tem umas que não tem interesse, né? Que, sério, não sabe e acaba aprendendo com a gente, né? Porque por isso que é importante você estar atualizado, você saber das notícias, acompanhar e estudar, saber essas informações, pesquisar, para não ficar crendo que... vou crer que aquele órgão tal vai me ajudar e vai dar tudo certo. Não vai pensando assim. É bom você estar atualizado, vir com as informações, porque quando vier uma coisa que você vê que está divergente, aí você fala, não, mas eu tenho prova, aqui está falando isso. Um exemplo recente nessa questão aí de burocracia no exterior é sobre o número de utente, que inclusive a gente gravou, e é o assunto mais recente que a gente tem para trazer aqui como exemplo. A Viviane foi lá no centro de saúde tentar conseguir esse número. É como se fosse um postinho, para vocês entenderem. Exato, foi tipo lá no posto de saúde tentar resolver isso. Aí falaram para ela que precisava de tal coisa. Aí a Viviane não conseguiu resolver, depois a Viviane foi atrás da legislação e conseguiu as informações. Eu preciso disso, disso, disso. Aí ela tentou resolver lá e não conseguiu. Então, eu tive que ir lá, ela e eu, num outro dia, nós dois fomos lá depois num outro dia. Essa outra pessoa que nos atendeu, ela teve com certeza muito mais boa vontade de nos atender e foi muito mais simples. Aquela lista de documentos lá que a outra pessoa tinha exigido e que algumas delas falaram que nem precisava, ela falou, não, é só isso e isso, e a gente conseguiu sair de lá e resolveu. Ou seja, é claro que sempre, em todos os lugares, seja no serviço público ou privado, vão ter aquelas pessoas que fazem o serviço bem e aquelas pessoas que fazem não. Mas a diferença que você vê no serviço público entre aquelas pessoas que estão desatualizadas, aquelas que não estão desatualizadas, aquelas pessoas que atendem bem, aquelas que não atendem bem, aquelas que dão informação correta, aquelas que não dão, é muito grande. Então, por isso que a gente colocou isso como um ponto negativo aqui, porque isso é chato. O desencontro de informação, para a gente que é estrangeiro, é muito ruim. Claro, para quem é nacional e não tem problema nenhum com isso, é de boa, ninguém vai entender nada. Mas pra gente, no nosso caso, só sentindo nossa pele, para saber o que a gente passa com algumas informações desencontradas nesse ponto. O outro ponto positivo é a experiência cultural, a qual nós amamos. Uma primeira delas é a questão da linguagem. Por mais que a gente fale o mesmo idioma, mas em alguns sentidos é diferente. A gente acaba aprendendo que uma coisa é você dizer, né, é diferente, a qual a gente estava acostumados. E também a gastronomia, o quanto que é rico aqui, cada região que a gente passa, a gente pôde aprender e saborear essas delícias que tem aqui em Portugal, que é muito bom e vale a pena. Então a gente acaba adaptando isso no nosso dia a dia, porque são muito maravilhosos. E também os pontos turísticos, os pontos históricos, a gente vê, a gente presencia, a gente vê várias estátuas, coisas lindas, uma coisa que a gente ouve na escola sobre os colonizadores, o descobrimento do Brasil, da família real, e quando a gente vem para cá, a gente presencia, a gente vê em essa imagem, essa cena, então é muito bom. Um exemplo, o Palácio Nacional de Queluz, foi muito maravilhoso aquele passeio, aquele museu, por mais que a gente não tenha conseguido, assim, tocar essas coisas, porque a gente sabe, né, que é uma relíquias e tem que ter aquele todo cuidado, mas só assim, da gente visualizar, de ver, é muito bom. A gente aprender um pouco sobre aquela família real, sobre os costumes dele, como era a vida deles, é muito interessante. Mas um ponto positivo é a questão da facilidade de turismo, a facilidade de viajar que a gente encontra por aqui. São muitos meios e os preços são bem convidativos, isso é muito bom. Portugal, no geral, é bem turístico, então a gente pode ir de norte a sul encontrar vários locais que são muito bons para turismo, por vários fatores. O preço é bastante convidativo, ou seja, o turismo não é caro. Você encontra diversos tipos de coisas para ver, para conhecer. Não só museus, tem gente que não gosta disso, tem gente que não gosta de visita guiada, igual a gente também não gosta. Mas tem muitos locais diferentes de norte a sul. A gente já foi no sul de Portugal, a gente já foi no norte. A gente está próximo de uma outra viagem, a gente conhece vários locais. E por mais que o país seja pequeno em extensão territorial,
tem muitas coisas que são muito boas para a gente visualizar, são muitas coisas diferentes. O preço é convidativo e são várias experiências que a gente pode ter em torno do país inteiro, né? Eu tava falando com o Digníssimo agora há pouco sobre essa questão. Parece que eles motivam a gente a viajar. Bora, pessoal, sai de suas casas, vai viajar, vai pra praia, vai curtir o verão, né? Vai aprender um pouco mais sobre a história desse país maravilhoso. Então isso é muito legal, a gente vê isso. A questão dos preços são muito baratos. Eu vi passagem por R$ 4,99 para você ir para Madrid. Outra coisa boa, tem muitos países aqui que é muito perto de Portugal e dá para você ir de comboio, de avião. Por mais que eu sei que tem isso lá no Brasil, mas e é muito barato. E agora a pergunta que fica é: nesses 2 anos em Portugal, valeu a pena? Valeu. Valeu, com certeza valeu a pena. A gente, inclusive, nesse vídeo teve mais pontos positivos do que negativos. Se você acompanha a gente, você sabe disso, que a gente fala sempre coisa muito mais positiva do que negativa. Coisas negativas basicamente não existem e realmente valeu muito a pena, com certeza. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrando para vocês dos nossos prós e contras, o que a gente achou aqui de Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Comentam aqui o que vocês acharam. Então, se você fez 2 anos ou 1 ano, sei lá, quantos anos você teve por aqui, comenta aqui, tá bom? Compartilha aí pra geral, pra galera. Curte o vídeo, dá um like. Beijinhos, falou, tchau, tchau!